Segunda Epístola Universal do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o verso de número 7. Quem encontrou, diga amém. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Se assente, meus irmãos, por gentileza. Hoje nós vamos estudar aqui sobre o espinho na carne. O espinho na carne. Que espinho era esse, meus irmãos, que Paulo tinha na sua carne? Quem já teve uma furada de espinho e o mesmo ficou na sua carne? Quem já teve? Eu já tive. Com o passar dos dias, vai aumentando a dor, sim ou não? É algo, meus irmãos, que não traz conforto. Não traz conforto, espinho na carne. E quando a gente tem um espinho na carne, a gente sente aquele ai, dói. E a gente procura mecanismos para tirar o espinho na carne. Sim ou não? A gente procura meios pelos quais a gente tirar o espinho na carne. E quando a gente consegue tirar, oh, que maravilha, né, irmãos? Principalmente quando sai aquele pus, né? Eita, pastor, que coisa, hein? Mas ninguém quer viver o tempo todo, irmã Patrícia, com espinho na carne. Diga, por quê, pastor? Não, eu quero que vocês participem do culto. Por quê, pastor? Porque é dolorido. Ninguém quer viver o tempo todo sentindo o quê? Dores. Eu não quero. Você quer? Porém, meus irmãos, Paulo recebera um espinho na sua carne. O que é o espinho na carne de Paulo? Número 1, será uma enfermidade? Será que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade? Porque existem enfermidades, meus irmãos, que a gente ora, e parece que ela não sai, faz aumentar a intensidade da enfermidade, sim ou não? Será que o espinho na carne de Paulo não era uma enfermidade? Pergunte para o seu irmão, será que era uma enfermidade? Porque Paulo, meus irmãos, nessa trajetória como missionário, como evangelista, como pastor, apóstolo,
apóstolo, ele mesmo se considera o menor apóstolo de todos. Paulo sofreu muito. Paulo apanhou várias e várias vezes. Segundo alguns historiadores, Paulo tinha uma enfermidade. Paulo, tudo indica que ele tinha uma enfermidade sobre os seus olhos. Então, o espinho na carne de Paulo, isso aqui é uma suposição, eu não estou afirmando. Será que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade? Será que o espinho na carne de Paulo era o trabalho? O trabalho? Como assim, pastor? Porque Paulo, ele tinha um ofício, ele tinha uma profissão. E qual era a profissão dele? Ele era mestre em fazer tendas. Ele fabricava tendas. Quando ele passara um tempo no anonimato, em Tarso, Paulo passara ali trabalhando nas suas atividades, fabricando tendas. Segundo alguns historiadores, Paulo, ele tinha uma empresa de fabricação de tendas. Até porque na Palestina o sol é muito forte. E a Palestina, naquela época, se fazia diversas festas. E vinha pessoas de vários lugares para participar das festas e era necessário as tendas, até mesmo as tendas no deserto. Os peregrinos compravam tendas e armavam as tendas em suas viagens durante o dia para poder atravessar o deserto. Então Paulo ganhava, faça assim, ganhava muito dinheiro fabricando o quê? Tendas. Paulo, meus irmãos, como ele era fundador de igrejas, ele abria igrejas. E toda igreja, quando a gente começa ela, a igreja de novos convertidos não tem aquela rentabilidade como a igreja que já tem muitos anos, uma igreja estabelecida. E os irmãos estavam aceitando a Cristo, não entendia a forma ainda de dizimar, de ofertar. E Paulo passava necessidades e chegou a um ponto que Paulo teve que voltar a fabricar tendas. Até que então ele resolveu viver exclusivamente de tempo integral na obra do Senhor. Quem sabe poderia ser o espinho na carne de Paulo, o seu ofício, o seu trabalho, Paulo querendo deixar tudo, o evangelho, para voltar, meus irmãos, para voltar ao seu ofício. Quem sabe poderia ser um espinho na carne, aquela reluta, aquele negócio. Eu vou voltar porque eu estou passando necessidades, etc, etc. Isso é um ponto de interrogação. Terceiro ponto, o espinho na carne de Paulo poderia ser mulher. Mulheres perseguiam o apóstolo Paulo porque ele era solteiro, Paulo não era casado. Será que em todos os lugares não havia uma perseguição de mulheres perseguindo ele? Segundo alguns historiadores, Paulo, meus irmãos, ele fora casado, porque Paulo fazia parte do Sinédrio. E para compor o Sinédrio era necessário ser casado. Porém, quando Paulo, não está escrito na Bíblia, viu, irmãos? Porém, quando Paulo aceitara Cristo como o Salvador, a sua esposa não quis acompanhá-lo, ao ponto que ela chegou a deixá-lo. Diz o historiador judeu Flávio Joséfo, se você ainda não leu, alguns assuntos sobre ele, compre
o livro História dos Hebreus. É um catatal, meus irmãos, de folhas. Vale a pena, viu? E a gente começa a estudar e perceber coisas que realmente traz alguma iluminação ao nosso entendimento como expositor, como expoente da palavra de Deus. Então Paulo se tornou um homem solteiro, não quis mais casar. E Paulo, meus irmãos, andava de cidades em cidades, de lugares em lugares, pregando a palavra. Será que o espinho na carne de Paulo não era mulheres que perseguia ele? Paulo, você é tão inteligente, você é tão sábio, apesar que você é baixinho, calvo, meio barrigudo, mas você é um homem inteligente, um poliglota, fala em muitas línguas. Será que Paulo não achava em lugares admiradoras e chegava ao ponto de abrir o coração para Paulo, com a sua vida piedosa, santa, separada, resistia às tentações? Será que o espinho na carne de Paulo não era mulher? Um ponto de interrogação. Será que o espinho na carne de Paulo não era os judeus ortodoxos, por que não dizer contemporâneos, que ainda não tinham aceitado a Cristo como Salvador? E a gente vai observar que quando Paulo chegava nas cidades, uma das primeiras coisas que Paulo procurava era as sinagogas dos judeus. E ali ele se identificava como judeu, porque ele era judeu mesmo. E as pessoas abriam oportunidade, e no momento que ele começava a sua prédica, com a oportunidade que ele tinha, ele falava de Jesus. Ao falar de Jesus, ao falar do caminho que é Jesus Cristo, uma perseguição ferrenha instaurava sobre a vida de Paulo praticamente em todas as cidades. Será que o espinho na carne de Paulo não era os judeus contemporâneos, não os judeus ortodoxos? Isso é um ponto de interrogação. Será que o espinho na carne de Paulo, meus irmãos, não era a sua superioridade? Paulo se sentia que era o pregador dos pregadores da época, que Paulo arrastava multidões e multidões de pessoas para lhe ouvir. Em todas as cidades, Paulo passava abrindo trabalhos e deixava trabalhos erguidos. Será que não era a superioridade, o sentimento de ser superior, maior do que os demais que não tiveram a oportunidade de fazer o que ele estava fazendo? Será que ele, lá dentro de si, não sentia a superioridade, que era melhor do que Paulo, do que Apolo, do que Tiago, do que João, do que Pedro, etc, etc? Eu sou um homem versátil, conhecedor das Escrituras. Eu vim lá de dentro, eu era fariseu de natureza. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu estudei em Tarso, aonde existiam as melhores faculdades da época. Será que Paulo dentro de si não sentiu o sentimento de superioridade, de grandeza? Será que isso não era o espinho, meus irmãos, na carne de Paulo? Quando Paulo queria se exaltar, esse espinho vinha sobre ele e dizia assim: não te exalta, porque é pela misericórdia, é pela graça que hoje você está pregando, que você está ensinando. Não é pelos seus méritos, pela sua inteligência,
não é pela sua formação, a sua formatura, não, mas é pela minha graça. Não é porque você fala na língua dos judeus, na língua dos assírios, dos romanos. Não é porque que quando você começa a ensinar, pregar, as pessoas ficam de boca aberta. Será que esse sentimento de superioridade, meus irmãos, não estava conflitando dentro do ser do apóstolo Paulo? Vale a pena a gente pensar sobre isso, porque quando nós estamos na frente de trabalhos, nós estamos exercitando alguma coisa, e de repente as coisas começam a dar certo, a gente começa a deixar sair para fora o nosso ego. Isso está acontecendo porque eu tenho uma boa mensagem, eu sou um bom líder, eu sou uma boa regente, eu sou uma pessoa, porque se eu não fizer, ninguém faz mais. Será que esse sentimento não estava arraigado dentro do coração do apóstolo Paulo, e ele lutava contra esse sentimento de superioridade, meus irmãos? E diga-se de passagem, isso também, meus irmãos, é uma luta travada dentro de cada ser humano, meus irmãos. Quando a gente ora por um enfermo, Jesus cura, e de repente a comunidade diz assim: olha, o fulano de tal orou e Jesus curou. Aí de repente ele recebe aqueles aplausos sem querer na sua alma. De repente você vai pregar e Jesus salva uma pessoa, salva 10 pessoas, salva 50 pessoas, salva alguém, e alguém diz: olha, quando ele pregou, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus batizou. Foi uma glória, um Pentecoste que aconteceu, e de repente você possa se inchar com esse sentimento. Será que não era isso? O espinho na carne do apóstolo Paulo, ele sabia lidar com essa situação. Quando ele pensava: realmente eu sou a última bolacha do pacote no deserto. Opa, o espinho vinha nele e dizia: tu não és nada sem a minha graça, sem a minha presença. Será que o espinho na carne do apóstolo Paulo era perseguição? Porque todos os lugares que Paulo passava, ele era o que, irmãos? Perseguido. Perseguido mesmo. Pergunte para o seu irmão: você tem um espinho na carne? Não revele para o seu irmão não, viu? Cada um de nós temos espinhos na carne. Sim ou não, irmãos? Por que Paulo recebeu o espinho na carne, meus irmãos? Por que, irmã Vitória, Paulo recebeu o espinho na carne? Jovens, por que Paulo recebeu o espinho na carne? Número 1, para não ser soberbo pelas revelações. Está aqui no texto. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo buscava o Senhor, meus irmãos, e Deus o agraciava com revelações, com visões. Isso, diácono Onivaldo, é para poucos. Não é todo mundo que tem essa graça de receber revelações e visões de Deus. E aqui diz no plural, revelações. Então esse espinho foi colocado na carne de Paulo, primeiro ponto, para ele não ser o quê? Soberbo. Ele buscava a Deus, ele passava horas e horas buscando a Deus. Deus abria
o mundo espiritual e ele recebia o quê? Visões e revelações, coisas sobrenaturais. Uau! Quando ele pensava em se exaltar, o espinho: você não pode se exaltar, porque as revelações não vêm da sua mente, as revelações vêm de Deus. Não se exalte. Tem aquele crente que se exalta porque ele ora mais do que os outros. É o tipo do crente chamado fariseu. Se lembra da oração do fariseu e do publicano? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro demais. Olha, eu costumo dizer que a oração, ela é um diálogo, ela é uma conversa, é para nós estreitarmos o relacionamento. A oração não é para dizer que nós somos oradores, mostrar para o pastor, mostrar para a igreja que nós somos oradores, não. A oração, diga assim, oração é sobrevivência, é você sobreviver. Quer parar de orar, você vai morrer espiritualmente. Oração é sobrevivência, irmão, é para nós sobreviver. Então, o primeiro motivo porque Paulo recebeu o espinho na carne, para ele não ser soberbo pelas revelações. Deus permite espinhos na nossa carne para a gente não se exaltar, meus irmãos. Para a gente não dizer que tudo isso que estamos fazendo, recebendo, bater no peito e dizer é mérito meu. Por que Paulo recebeu o espinho na carne? Segundo ponto, para ser esbofeteado, para não se exaltar. O mensageiro de Satanás enviado esbofeteava Paulo, batia em Paulo. Quando ele pensava em se exaltar, Paulo pegava um tapa, pá! Eu não sei se era espiritual ou fisicamente, só sei que um mensageiro de Satanás esbofeteava ele, para ele não se exaltar. Deus permitiu, irmãos, um mensageiro de Satanás. Não sabemos se era uma pessoa, não sabemos se era um espírito maligno que vinha o perturbar, o atormentar durante o dia ou a noite. Só sei que era um mensageiro para esbofeteá-lo, para ele não se exaltar. Diz aqui o texto: para que eu não me exalte. Então o espinho que Deus permitiu estar na vida do apóstolo Paulo foi justamente para ele não ser soberbo e para ele não se exaltar. O espinho na carne, irmãos, nada mais é do que Deus trabalhando no ser do ser humano, para ele ser mais humilde, para ele ser mais compreensível, para ele ser mais manso, para ele ser uma pessoa mais envolvida nas coisas de Deus. Porque se o Senhor deixar a corda assim frouxa, ele vai se sentir à vontade. E Deus sempre, meus irmãos, trabalha conosco no caminho estreito. Diga assim, no caminho estreito. Por isso que nós estamos no caminho estreito, para entrarmos no céu. É por esse caminho que nós estamos trilhando, difícil, árduo, perseguição, lutas, pedras, espinhos no caminho, para que quando nós chegarmos lá, nós possamos dizer assim, valeu a pena. Então Deus permite espinhos na nossa carne, para que Ele venha trabalhar no nosso ego,
para que Ele venha trabalhar na nossa soberba, porque todo mundo tem um pouco de soberba, todo mundo tem exaltação, um pouco de exaltação na sua vida. Então Deus vai lapidando, é como se Deus fosse tirando fragmentos. Cada dia o Senhor vai trabalhando na nossa vida, através do espinho. Porque quando a gente pensa em se exaltar, quando a gente pensa em ser maior, aí a gente sente que o espinho ainda não saiu, o espinho está lá. Aí a gente diz: ai meu Deus do céu, não aguento mais. E Paulo, meus irmãos, sabendo que o espinho estava na sua carne, Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Paulo chegou diante do Senhor Jesus: Senhor, retira da minha vida esse espinho. Na primeira oração: eu não aceito, eu não concordo com esse espinho. É como se ele estivesse colocando Deus no paredão. Sabe aquela oração dos neopentecostais triunfalistas? Ou Deus dá ou tu desce, né? Quem somos nós, irmãos, para determinarmos alguma coisa? Eu determino, Deus. Aí quer dizer que tem mais poder do que Deus para determinar? Então Paulo fez a sua primeira oração: Senhor, não aguento mais esse espinho, eu não quero viver com essa dor, eu não quero viver com esse mensageiro de Satanás me batendo. Eu estou ao ponto, Senhor, de desistir, eu não aguento mais esse espinho. Ó Senhor, tira da minha vida. Sabe o que foi que o Senhor fez para ele? Virou as costas. Silêncio. Segunda oração: Senhor, bato na porta de novo. Estou aqui com a mesma oração, só que agora eu quero intensificar minha oração. O Senhor não é surdo, o Senhor já me escutou, o Senhor me dá revelações, visões, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, mas eu estou com espinho na carne. Ó Senhor, tira esse espinho. O que é que o Senhor faz, irmãos? Vira as costas para Paulo. Silêncio total. Eu estou falando, meus irmãos, de um homem que tinha o quê? Muita bagagem. De um homem que foi arrebatado ao 3º céu, ao ponto que ele mesmo diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu, no paraíso. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, só sei que ele foi. E chegando lá ele viu coisas inefáveis, que não é lícito o homem na sua natureza pecaminosa ver, e ele conseguiu ver. Paulo viu o céu pelo lado de dentro. Os ateus dizem assim: me prova um homem que já foi lá no céu. Mostre Paulo. Ele mesmo disse: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas foi arrebatado há 14 anos atrás, no céu, no paraíso, e ele conseguiu ver o céu pelo lado de dentro. Coisas inefáveis, incomparáveis, que não emiste o homem com a sua natureza pecaminosa ver, e Deus deu a graça para ele. Eu estou falando de Paulo, meus irmãos. Aí Paulo faz a sua 3ª oração, presbítero Macieira: Senhor, estou aqui de novo, batendo na porta, insistindo na mesma oração, batendo na tecla: retira da minha vida esse espinho, eu não quero mais esse espinho na minha vida, Senhor. O que o Senhor faz, irmãos?
Dessa vez o Senhor resolve conversar com Paulo. Dessa vez o Senhor resolve falar com ele. O Senhor Jesus resolveu falar com o apóstolo Paulo. Então ele me disse: a minha graça te basta. Paulo, a minha graça é o suficiente na sua vida. A minha graça é muito maior do que esse espinho que está na sua carne. A minha graça, ela é imensurável. A minha graça é o suficiente na sua vida. Você vai continuar o resto da sua vida com esse espinho, mas eu quero dizer que a minha graça é o suficiente na sua vida. A minha graça te basta, Paulo. Não é para você pular do barco, Paulo. Não é para você se desviar por causa desse espinho. Não é para você sair da igreja. Não é para você se distanciar. Não, Paulo. Esse espinho está te ensinando você a ser humilde. Esse espinho está te dando liberdade para tu ser mais parecido comigo. Esse espinho está te dando liberdade para você receber mais revelações. Esse espinho está te fazendo um crente melhor. Esse espinho na tua carne. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza aqui, irmãos, não é pecado. Muitas pessoas, quando vão fazer uma exegese bíblica dessa passagem aqui, acham que é pecado, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa no pecado, não, senhoras e senhores. Fraqueza aqui é humilhação. Fraqueza aqui, meus irmãos, é quando Paulo se humilhava, é quando Paulo chorava, é quando Paulo se dobrava de joelhos e Paulo dizia assim: Senhor, eu sou pequeno, mas tu és grande. Eu não sou nada, mas tu é tudo na minha vida. Paulo, quando reconhecia isso, era a fraqueza dele. Aí o poder de Deus se aperfeiçoava na vida do apóstolo Paulo. Mas não é no pecado. O poder de Deus não se aperfeiçoa no pecado de ninguém. Fraqueza aqui não é pecado. Fraqueza aqui é sinônimo de humilhação na presença de Deus. A minha graça te basta. E outra coisa, Paulo, quando você se humilha, quando você ora, quando você desce na minha presença, quando você rasga não as suas vestes, mas quando você rasga o seu coração, nessa tua fraqueza, nessa tua humilhação, o meu poder desce sobre a sua vida, a minha presença te visita, porque você fica despido da sua natureza pecaminosa e você se reveste da minha unção, da minha graça. Quem está entendendo, levanta as mãos e dá um brado de glória a Deus. Que tipo de espinho você tem na sua vida? Pergunte para o seu irmão: que tipo de espinho você tem? Não responda para ele não, é só uma pergunta. Pastor, eu não tenho espinho não, eu tenho uma travessa. Eu tenho um esteio. Diga assim comigo: espinho na carne. O Senhor permite para que nós não venhamos sermos soberbos e se exaltar. Diga assim: o espinho na carne é Deus trabalhando na minha vida para que eu possa me tornar um cristão verdadeiro. E diga assim para o seu irmão: se você tem um espinho na carne, pode parar com essa oração.
Retira, Senhor. Então, se Deus está permitindo esse espinho na sua carne, é porque Ele sabe a capacidade tal que você suporta, que você vai atravessar. Então diga assim: problemas todo mundo tem. Até Paulo tinha um problema na sua vida. Então hoje você vai sair daqui com esta indagação: qual era o espinho de Paulo? Amém? Você, como é um bom estudante, essa igreja só reagiu agora no final, e eu gosto disso, que a igreja reaja no final da mensagem. Como eu disse para vocês, quando eu comecei a pregar, era papá, eu queria ver a igreja reagindo. Aí eu perguntei para um irmão uma vez, uma irmã: você entendeu? Ela disse: não entendi, foi nada que tu pregou. Aí caiu a ficha, né, irmãos? Eu preciso ensinar primeiro, aleluias, para depois você reagir no glória a Deus, no aleluia, você entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu encerro dizendo aqui para os irmãos: está doendo? Tá, pastor. A luta está grande? Tá, pastor. Quantos anos você vem orando? Quanto tempo você vem orando? Ah, pastor, já tem aí 100 anos orando. E esse espinho ainda não saiu. Então se conformem com duas coisas. Diga: o que, pastor? A graça de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoando nessa fraqueza. Diga graças a Deus por isso. Aleluias. Diga assim: o espinho na minha carne não é maior do que a graça de Deus. O problema que eu estou passando, o problema que você está passando, a luta que você está passando, o espinho que você tem na sua carne, não é maior do que a presença de Deus. Mesmo assim o Senhor visita o seu povo, mesmo assim o Senhor te agracia, mesmo assim o Senhor te usa poderosamente, porque esse espinho não vai impedir de você continuar tendo experiências com Deus, porque quanto mais Paulo buscava, ele recebia experiências com o Senhor, mas o espinho continuava na vida dele. Se coloque a seus pés, por gentileza. Continue servindo a Deus. Continue nesta luta que você está passando. Mas não perca uma coisa na sua vida. O que, pastor? A graça de Deus. Nunca perca a graça de Deus na sua vida. Está doendo? Tá, pastor, mas a graça de Deus está contigo. Está doendo, pastor? Tá, pastor, mas a presença de Deus está na sua vida. Oh, aleluias. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Moisés disse: Senhor, se a tua presença ou a tua graça não for comigo, não me faça sair desse lugar. Meus irmãos, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a graça de Deus, a presença de Deus tem que estar na nossa vida, e nós não podemos quebrar a nossa intimidade, o nosso elo com Deus, por essa prova, por esse espinho, por essa situação que nós estamos passando, porque quanto mais prova vem, mais é sinal que nós devemos descer na presença de Deus, para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar na nossa vida. Diga assim: esse espinho que está na minha carne, o Senhor está permitindo para que eu venha aprender a ser um cristão melhor.